Momento de instruções que dá entendimento, que nos leva a estar ficando cada dia mais consciente e conhecedor da verdade que liberta. Momentos de instruções que nos edifica, nos levando ao esclarecimento da verdade, a verdade de Deus, a verdade que é luz, que ilumina a nossa mente, nosso entendimento, que guia os nossos caminhos, que nos faz estar seguro andando na verdadeira fé, esta fé em Deus. Quero convidar você comigo aqui para a gente ler um texto aqui, que está em Mateus capítulo 16, que eu quero passar para você um ensinamento muito bom, para você não ser mais manipulado, levado ao engano, por meio de homens que são fraudulentos, enganadores e falsificadores da palavra por causa de ganho. Para que você possa estar firmado e firme no Senhor. Vou te levar um esclarecimento dentro da palavra de Deus de assuntos que muitos são privados da verdade. São levados a viver o engano pensando que é a verdade. No que eu vou levar agora para vocês, vocês vão ter a mente esclarecida, o entendimento, levando a luz de Deus para lhe abrir o entendimento. Escuta aí, preste atenção que você vai agora aprender com a palavra, com o próprio Senhor Jesus. É Ele quem ministra na sua igreja. É Ele quem guia a sua igreja. É Ele quem apacenta a sua igreja. É o próprio Senhor Jesus. E nós temos que estar com os ouvidos atentos para ouvir a sua voz e seguir a sua direção, a sua palavra. Jesus ele falou que só somos discípulos dele se verdadeiramente guardar a palavra dele. Então, é importante você que é cristão conhecer e prosseguir em conhecer o Senhor, ser prudente, para não estar servindo uma vida a Deus só no seu entendimento. Uma vida vã, uma fé reprovada por Deus. Você precisa ter esse conhecimento. Mas vamos aprender aqui. Eu quero convidar você agora. Quero que você preste atenção no que você vai receber. O ensino importante que vai abrir o teu entendimento, que vai te esclarecer de alguns assuntos, de alguns ensinamentos que você está recebendo, que é mentira, que não é verdade, que não é a verdade que Jesus trouxe. Vamos para o livro Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 16. Vamos ler a partir do versículo 13 até o versículo 18. Amém? Vou fazer a leitura, depois eu venho aplicando, instruindo, corrigindo e levando, aplicando o que a palavra nos declara. O que a palavra ensina para refutar o que o povo hoje está sendo ensinado, está sendo formado pelos ensinos errados. Vamos aprender aqui. Mateus 16, do 13 ao 18. E, chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: quem dizem os homens ser o filho do homem? E eles disseram: olha, Senhor, uns dizem que tu és João Batista, outros dizem que tu és Elias, outros dizem que tu és Jeremias ou um dos profetas. Versículo 15. Disse-lhe Jesus: e vocês, quem dizes que eu sou? O que vocês dizem de mim? Quem eu sou para vocês? Versículo 16, o apóstolo Pedro toma a frente para responder a pergunta de Jesus. Pedro vai dizer assim: e Pedro disse, respondendo, disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Pedro ali, ele reconheceu quem era Jesus. Essa fé que teve Pedro para reconhecer quem era Cristo, foi uma fé que não surgiu dentro de nenhum ensinamento de homens. Foi uma fé, um entendimento que Pedro recebeu de Jesus Cristo,
que não vinha por nenhum conceito humano, nem da carne nem do sangue. Jesus vai dizer isso. Isso é o próprio Deus que revela em nós Jesus. Quem não crê, amém. Mas quem crê, glória a Deus. Então, olha o que Jesus vai dizer no versículo 17. E Jesus respondendo disse-lhe, bem-aventurado tu és, Pedro, porque quem te revelou não foi a carne nem o sangue, mas o meu Pai que está nos céus. Jesus agora vai dizer a Pedro, Pedro, tu és bem-aventurado. Por quê? Porque tu conhecesse, tu tivesse o entendimento de quem sou eu, Jesus. Porque Jesus perguntou, o que é que os homens estão dizendo de mim? Cada um diz que tu é isso, tu é aquele, tu é aquilo outro. Aí Jesus agora vai para os discípulos, apóstolos, e pergunta agora, e vocês? Eu quero saber de vocês, para ver se vocês já têm o conhecimento de quem sou eu. Jesus agora vai para os apóstolos e pergunta, e vocês? O que dizem ser eu? O que vocês dizem de mim? E Pedro vai dizer, tu és o filho do Deus vivo. Tu não és um profeta. Tu não és um como qualquer profeta que surgiu. Tu és muito maior. Tu és muito mais excelente. Tu és o filho do Deus vivo. Filho que veio dele. Foi gerado dele. Filho. Não um enviado dentre os homens. Você está entendendo isso? Os profetas, eles foram enviados dentre os homens. Só que Jesus, ele veio do céu. Nenhum outro veio. Jesus veio do céu. E ele veio de Deus, o Pai. Aí você precisa entender quem é Jesus. Por isso que Jesus pergunta aos seus discípulos. Os profetas foram homens que surgiram dentre os homens. Homens naturais. Homens normais como qualquer outro. O que eles tinham de mais era o chamado de Deus, a vocação de Deus. Os profetas eram homens que passaram a existir após o nascimento deles. Eram homens que vieram à existência. Jesus, não. Jesus, antes de aparecer na terra, ele já existia. Jesus, ele é antes de tudo e de qualquer coisa ou criatura. Jesus é muito mais do que anjo. Jesus é muito mais do que profeta. Jesus é muito maior do que qualquer coisa. O próprio Jesus disse isso, que ele era maior do que Jacó. O próprio Jesus vai dizer que Abraão se alegrou em ver o seu dia. Porque antes de qualquer coisa existir, Jesus já era. Porque Jesus, ele não foi criado. Jesus, ele não veio à existência. Jesus, ele já existia. E tudo que existe foi trazido por ele. Nada do que existe existiria se não fosse por ele. É preciso conhecer quem é Jesus. Esse Jesus que nós cremos. Esse Jesus, o Filho de Deus que veio. Esse Jesus que a Bíblia revela. Nascido lá na cidade de Jerusalém. Na cidade de Jerusalém, lá em Israel. Que veio do povo judeu. Esse Jesus que nasceu do ventre de uma mulher, Maria, chamada Maria, que era virgem, que não foi gerado por relação humana. Ele foi gerado no ventre dessa mulher, pelo próprio Deus. Esse Jesus que nós cremos, esse Jesus que é o Salvador de todos os seres humanos, para que todo que nele crê seja salvo, é preciso crer nele para ter essa salvação, porque ele é o caminho, é o meio, é a esperança da salvação. Jesus não é qualquer um. Jesus não é nenhum filósofo religioso. Jesus não é nenhum líder de nenhum sistema religioso. Jesus não é nenhum popstar. Jesus não é um filósofo como Sócrates. Ele não é um líder religioso como Gandhi, como Buda, como esses que surgiram. Jesus é muito mais do que qualquer coisa, qualquer ser, qualquer criação. Jesus é o Criador. E aí, dentro dessa interrogação, que Pedro traz a resposta para Jesus,
Jesus vai dizer a Pedro agora: Pedro, quem te revelou isso não foi a carne nem o sangue. Porque a revelação de Cristo para a humanidade, quem trouxe foi o próprio Deus. E quem trabalha para que você não tenha o conhecimento de Cristo é o diabo. O diabo trabalha para tirar do homem o entendimento, o conhecimento de Cristo. O povo crê num Cristo aí que eles imaginam, que eles criam na religião. Mas o Cristo que foi vindo do Pai, nascido do Pai, que veio ao mundo, Jesus, você tem que entender, conhecer quem é Jesus, o que ele fez e qual a importância da fé nele e por que eu preciso dele. Você tem que conhecer quem é Jesus. Não é esse Jesus que o povo está clamando, adorando aí, uma adoração vã, não é? Onde estabelece o que ele tem que fazer, como tem que ser, aonde vive, não dentro da submissão a ele, vive dentro da religiosidade, mas dizem que adoram esse Jesus, mas não se submetem a ele pela palavra dele. Vivem seguindo outros princípios, conceitos. Foi o próprio Jesus que disse: vocês me chamam de Senhor, Senhor, mas não fazem o que eu mando. Nem todos que me dizem Senhor, Senhor, vai entrar no céu, vai ser salvo. Todo mundo diz que Jesus é grande, é poderoso. Outro chora, outro diz que ama. Mas não é por esse princípio que o homem vai ser salvo. É crer nele, é se converter a ele, é andar pela doutrina dele. Não é dizer que crê em Jesus e viver esse oba-oba religioso que está por aí. Então Jesus ele vai dizer: Pedro, quem te revelou foi meu Pai que está no céu. Porque quem nos conduz ao Filho é o Pai. O Pai deu testemunho na terra do Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. No Filho. E muitos dizem que crê em Jesus, mas estão buscando vida dentro dos seus conceitos religiosos, dentro das suas tradições, dentro das suas obrigações, dentro das suas devoções na religião. Mas estão lá glorificando a Cristo. Precisam conhecer quem é Jesus. Qual a importância dele na nossa vida e por que precisamos crer e se converter a ele. Porque ele é o único meio caminho, não há outro meio. O próprio apóstolo Pedro, ele vai dizer isso lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 12. Porque em nenhum outro há salvação. Também, debaixo dos céus, nenhum outro nome foi dado aos homens pelo qual devemos clamar, pelo qual devamos buscar a salvação. Só através de Jesus Cristo. Mas aí, o povo diz que crê em Jesus, mas estão buscando ser salvo pelos ensinos da sua religião. Aqui você tem que guardar o sábado, senão não é salvo. Aqui você tem que ser membro, batizado, você tem que estar dentro de uma igreja, senão não é salvo. Porque o caminho não é mais Jesus. A pregação de hoje mudou. O caminho é a igreja, não é Jesus. E aí, a gente vai falar nisso aqui, ó. A gente vai falar disso aí, desse assunto, no texto que nós vamos ler aqui. Vamos lá, vamos continuar, porque o texto principal que eu quero focar e levar ao ensino não é nesse que eu já li. É no que eu vou ler agora. Olha o que Jesus vai dizer depois que diz a Pedro: Pedro, bem-aventurado és tu, porque não te revelou a carne nem o sangue, mas meu Pai que está no céu. Aí Jesus agora, no versículo 18, escute o que Jesus vai dizer a Pedro. Versículo 18. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas, observe que está no plural, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Ela quem? A igreja. A igreja de quem? De Jesus. E agora aqui a gente vai trabalhar dentro desse texto de Mateus capítulo 16, versículo 18. Eu li o contexto para a gente entender o que estava acontecendo antes desse texto. Bem, meus amados irmãos, a palavra de Deus ela tem que ser levada à instrução, ao ensino, para levar entendimento para o povo. É isso que Deus quer, que o povo tenha entendimento dele, conhecimento. E isso só se obtém através da instrução da palavra de Deus. Por isso que Deus levantou homens para isso. Não foi para fazer esse show que a gente vê hoje sendo feito, multidões lotando lugares para ver os seus profetas, os seus astros do sistema religioso, principalmente evangélico. E Deus levantou homens
a quem ele vocacionou, capacitou para essa finalidade. Para levar a instrução da palavra para os demais, que não são alcançados com essa vocação. Para edificação do povo de Deus. E aqui é interessante que no versículo 18 do capítulo 16 de Mateus, é um texto que o sistema religioso católico romano, ele pegam para fundamentar a ideia, a doutrina mentirosa de que Pedro, não é? É o vicário de Cristo. Que dizem que Pedro é essa pedra que Jesus falou aqui. Dizem que Pedro é quem tem a chave do céu. Não existe essa informação na palavra de Deus. Essa doutrina, esse ensino, essa orientação não procede da verdade. Então logo é mentira. Pedro não é a pedra que Jesus falou aqui. Pedro não é nenhum substituto de Cristo. E Pedro também não tem nenhuma chave de céu, nem autoridade e nem nenhuma função para botar ninguém no céu ou deixar de botar. Isso pertence a Jesus. As chaves que fala da autoridade, quem tem é Jesus. Vamos lá, vamos falar mais sobre isso. Então, Mateus capítulo 16, versículo 18, vou ler de novo o que Jesus vai dizer. Jesus vai dizer a Pedro, dentro do contexto que a gente leu aqui, que expliquei, Jesus vai dizer assim: pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Vamos agora examinar o que nós lemos e trabalhar o entendimento no que está sendo dito aqui por Jesus. Vamos começar. Eu quero focar esse versículo 18 de Mateus 16. Jesus vai dizer assim: pois também eu te digo que tu és Pedro. Aí Jesus está dizendo: Pedro, eu também te conheço e sei quem és tu. Tu és Pedro. E olha, aí Jesus vai dizer a ele: e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Primeiro, vamos entender qual é a pedra que Jesus falou. Alguém disse que essa pedra era Pedro, porque dizem que o nome de Pedro é Petrus, pedra. Não tem nada a ver com Pedro aqui a resposta de Jesus. Quando Jesus diz: Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja, Jesus está falando aqui dentro do contexto do versículo anterior. Quando Pedro dá a Jesus a resposta dizendo que ele era o Filho do Deus vivo, e Jesus vai dizer: Pedro, quem te revelou, quem te deu essa revelação do conhecimento da minha pessoa, não foi a carne nem foi o sangue, meu Pai que está no céu. E aí Jesus vai dizer: sobre esta pedra. Qual é a pedra? A pedra aqui é o próprio Jesus, é a própria revelação de Jesus, é o conhecimento de Cristo. Quem tem esse conhecimento encontra a salvação. Jesus vai dizer: sobre esta pedra. Vamos aprender o que é esta pedra? Vamos fazer uma exegese bíblica. O que é exegese? É examinar as escrituras para comparar a Bíblia com a Bíblia, para a gente entender o que a Bíblia nos ensina. É assim que a gente trabalha o ensino bíblico, com a graça de Deus. Porque tem muito teólogo aí que conhece a Bíblia de trás para frente, mas não tem a graça da revelação de Cristo. Os ensinos são heréticos. Os ensinos negam Jesus. Vamos aprender o que Jesus estava dizendo a Pedro, quando Jesus diz: Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Vamos aqui aprender primeiro, que pedra é essa que Jesus falou? Vamos para a Bíblia, vamos ver o que diz lá em Efésios capítulo 2, versículo 20. Vai dizer assim: e todos devemos estar edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina. Observe que Jesus aqui, ele é simbolizado como uma pedra. É esta pedra que Jesus falou, que é ele mesmo. Leia aí Efésios capítulo 2, versículo 20.
Você vai ver Paulo orientando os irmãos que nós devemos estar edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Qual era o fundamento dos apóstolos e dos profetas? Não era a igreja, não era a vida religiosa, não era nenhum sacrifício, não era campanha, não era pacto. O fundamento dos apóstolos, o fundamento dos profetas era Cristo. Cristo é a rocha, Cristo é o alicerce, Cristo é o meio, Cristo é o lugar. Jesus é a pedra que ele falou que edificaria a sua igreja, nele mesmo. A igreja de Cristo está edificada, não é em nenhuma outra coisa, é nele. Vamos ver mais sobre a pedra. O que é a pedra? Vamos lá para 1 Coríntios, não é? A gente vai ver que essa pedra é o próprio Jesus Cristo, edificado sobre o fundamento dos apóstolos, de que Jesus Cristo é a pedra principal da esquina. Lá em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 4, vai dizer que Jesus é a pedra espiritual. O povo de Israel, lá no Velho Testamento, lá no deserto, Jesus já estava em ação. Ele era a pedra espiritual que matava a sede do povo, que dava vida ao povo, porque água fala da vida. Água viva que sacia a sede do pecador. E essa água viva é Jesus, que brotava da pedra, da rocha. Essa rocha, o texto bíblico vai dizer que era Cristo. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 4. Dê uma lidinha lá. Vá acompanhando, vá aprendendo. Nós estamos falando aqui sobre o texto de Mateus capítulo 16, versículo 18. Vamos falar sobre a pedra. Já mostramos que a pedra que Jesus diz a Pedro que iria edificar a igreja, essa pedra é o próprio Jesus, onde a igreja tem que estar edificada. Não é nenhum conceito de homens, não é nenhuma doutrina de homem, não é em nenhuma prática, não é em nenhum local, não é em nenhum ministério, é em Cristo. Agora, observe o que Jesus diz. Mateus capítulo 16, versículo 18. Jesus vai dizer, sobre esta pedra, a pedra é o próprio Cristo. Ele vai dizer, edificarei a minha igreja. Vamos aprender agora o que é, quem é a igreja de Cristo. Jesus vai dizer, é a minha igreja. Não é a igreja do pastor, do papa, do padre. Não é a igreja A, B ou C. Não é a igreja de nenhum estado romano, seja qual for. É a igreja de Cristo. Agora, quando Jesus diz, edificarei a minha igreja. Que igreja é essa? É algum ministério? É alguma instituição? Que igreja é essa? Vamos aprender com a Bíblia. Vamos fazer uma exegese para a gente aprender. Vamos ver o que diz lá em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 2. Paulo vai dizer, escrevendo, ele diz, aos santificados. Olha, eu vou ler aqui como está na Bíblia, para você, para a gente entender qual é a igreja que Jesus falou. O que é a igreja? Quem é a igreja? Quando Jesus diz, sobre esta pedra, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Vamos aprender aqui agora o que é a igreja que Jesus edificou sobre ele mesmo. Ele é a pedra. Agora a gente vai aprender o que é a igreja. Quem é a igreja? Vamos ler 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 2. Paulo vai escrever a carta aos Coríntios e vai dizer assim, a igreja de Deus que está em Corinto. Paulo está falando da igreja de Deus que está na cidade de Corinto. Agora, que igreja é essa que Paulo está se referindo? É o ministério A, B, C, D? É o sistema religioso, aquele, aquilo ali, aquele outro? Que igreja é essa que Paulo está se referindo quando ele diz? 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 2. A igreja de Deus que está em Corinto. Aí agora Paulo vai dizer quem é essa igreja. Paulo agora vai dizer quem é a igreja de Deus. Aí ele continua. Aos santificados em Cristo Jesus, chamados santos, com todos que em todo lugar invocam o nome do Senhor, deles e nosso.
A igreja de Deus que estava em Coríntio era os santos. Quem eram os santos? Os santificados em Cristo. Os pecadores que se converteram a Cristo, receberam a remissão do pecado, foram justificados, e esses pecadores são individualmente membros que formam a igreja. Então Paulo estava se dirigindo à igreja de Deus, aos irmãos, aos cristãos, aos discípulos de Cristo. Não era um ministério, não era uma instituição, não era um local de alvenaria, era as pessoas convertidas a Cristo, que individualmente somos membros, mas todos juntos formamos a igreja única de Jesus Cristo, que é pessoas, não é o sistema. Você está entendendo, irmão, como é bom conhecer a palavra, como é bom a gente meditar nas Escrituras? Então, a igreja que Jesus disse, sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Meus irmãos, para ser igreja de Cristo, é preciso se converter a Cristo. É preciso crer em Jesus, para que então receba o Espírito de Deus, para que seja selado, para que seja propriedade dele. A Bíblia vai dizer isso. Romanos capítulo 8, versículo 9. Quem não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Só é de Jesus, só é povo de Deus quem se converte a Cristo para receber o Espírito Santo. E depois de receber o Espírito Santo, nós passamos a ser o templo, casa e morada de Deus. A casa de Deus não é aquela construção de alvenaria que o povo é ensinado, que até hoje o povo é ensinado, que a casa de Deus é ali. Olha o que diz a palavra de Deus. 1 Coríntios, vamos ler, capítulo 3, versículo 16. Carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 3, versículo 16. Olha o que é e quem é a casa de Deus. Versículo 16, Paulo vai dizer: não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Aonde é que Deus habita? Não, Deus está ali, vou na casa de Deus, vou buscar a Deus. Aonde? Você tem que aprender, você tem que se converter, você tem que entender que casa de Deus é todo aquele que crê em Jesus, recebendo o Espírito Santo de Deus, passando a ser templo de Deus, casa e morada de Deus pelo Espírito Santo. Está entendendo isso? A esses são os membros da igreja de Cristo. Quem está selado pelo Espírito Santo, que é a garantia que Deus dá de que é dele. Porque diz a Bíblia que Deus conhece os que são seu. Tem outros que não são dele. Não ser dele é não estar na promessa da vida eterna com ele. Porque só vai estar na promessa da vida eterna com ele quem está em Cristo, quem creu em Jesus. Não é quem é religioso da igreja A, B ou C, seja evangélica, católica, espírita, qualquer que for a religião. O caminho é Jesus, o lugar é Jesus, a pedra é Jesus. Para eu ser igreja de Deus, eu tenho que estar em Cristo para ser membro que forma a igreja. Está entendendo aqui? Você está entendendo o que a palavra está ensinando? Então, meus amigos, esse estudo é muito importante para você conhecer a verdade. Agora, vamos mais adiante para ver o que Jesus continua dizendo. Jesus vai dizer: sobre esta pedra edificarei a minha igreja. A gente já viu que a pedra é Jesus e que a igreja não é uma instituição, são pessoas que se arrependeram, creram em Jesus e passaram a ser templo e morada de Deus pela habitação do Espírito Santo em nós, que nos sela para o dia da redenção. Efésios 4:30. E Jesus continua dizendo: sobre esta pedra edificarei a minha igreja. A igreja não é de nenhum homem, não é de nenhum pastor presidente. Hoje a gente vê os homens dizendo aí, né? A minha igreja, minhas ovelhas, meu rebanho. Você pode ser ovelha do homem, rebanho do homem, negócio do homem. Eu sou de Cristo. Eu sou ovelha de Jesus, não é de pastor nenhum. Quem me guia para o céu é Jesus. Por isso que eu sigo a doutrina dele, a palavra dele. E quem vem a mim trazendo algum ensino, se não for a doutrina do meu pastor, eu não recebo. A doutrina que eu recebo é a doutrina do meu pastor, que é Jesus. Não é a doutrina da minha igreja, porque eu sou a igreja. Eu formo a igreja. Eu sou membro. Eu sou membro que forma a igreja. E o meu pastor é Jesus. Eu tenho que ser igreja. Eu não devo estar dentro de igreja. Eu tenho que ser igreja. Formando como membro
para ser a igreja que vai subir ao céu. É muito importante o povo aprender isso, porque o povo está sendo instruído errado há muito tempo. O povo foi ensinado de que a casa de Deus, de que a igreja de Deus é o templo, a instituição, o local onde eles entendem que Deus se faz presente, é ali naquele local, aonde é mistificado o local, aonde tudo é centralizado no local chamado igreja, aonde tudo é exclusivo para Deus se for na igreja, no local, no ambiente, no recinto. Igreja somos nós, pessoas que individualmente é membro, mas nós formamos a igreja de Cristo, que é uma só igreja, guiada por um só pastor, que é a cabeça da igreja, Jesus Cristo. Agora, olha o que Jesus vai dizer no mesmo texto de Mateus 16, versículo 18. Sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Aí Jesus vai dizer, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Olha, observe uma coisa. Jesus fala no plural. Jesus não diz a porta do inferno. Ele fala as portas. Está no plural a palavra de Jesus. Observe que Jesus vai dizer que as portas do inferno não vão prevalecer contra a sua igreja. Não é contra nenhum sistema religioso, não. Não é contra nenhuma denominação, não. O diabo está cirandando dentro desses meios, desses ambientes chamados igreja. O diabo está lá, o povo possesso, manifesto, o povo sem sentido, o povo desequilibrado, o povo vivendo anátema, seguindo doutrina de demônio, o evangelho anátema. O diabo tem cirandado, tem prevalecido nesse sistema religioso. Quando Jesus diz, as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. É a igreja de Cristo, não é a igreja de homem nenhum, não é sistema religioso nenhum. Agora, interessante é que Jesus diz, as portas do inferno. O que significa ser as portas do inferno? O que é porta? Porta é um ambiente, é um objeto de acesso. Você vai entender. Porta é um objeto que dá acesso de um local para outro. Jesus vai dizer lá em João 10, versículo 9, ele diz, eu sou aí está no singular, eu sou a porta. Quem entrar por mim, salvar-se-á. Observe uma coisa, Jesus é a única porta que faz o homem ter acesso a Deus, que leva o homem a ter acesso à salvação, que leva o homem a ter acesso à vida eterna. É por Jesus. E quando Jesus vai dizer que as portas do inferno, ele fala de vários meios que leva o homem a ter acesso ao inferno. Porque para o céu, o único meio para você ter acesso é Jesus Cristo. Agora, para o inferno, há muitos meios de acesso, há muitos caminhos, há muitas portas, há muitas situações que o homem já está indo para ele. Para ir para o céu, só uma porta há. Só um caminho, só um meio, e chama-se Jesus. Jesus Cristo, o Messias, o Salvador da humanidade. Agora, para ir para o céu, tem que entrar por essa porta. E é uma só porta. Não tem várias portas. É uma só. Agora, para ir para o inferno, são várias portas. Por isso que Jesus disse, as portas do inferno não prevalecerão. O diabo ele usa vários meios para conduzir o homem para o inferno. Agora, para o homem para o céu, só há um meio, que é Jesus Cristo. Eu quero dizer a você nesta noite, o diabo tem levantado muitas situações que tem desviado muito de Deus, que tem desviado muito do céu. O diabo tem criado caminhos, meio, ideia, filosofia, conceito, achismo, cultura, entretenimento. O diabo tem criado muitos meios para levar a humanidade para o inferno. Mas Jesus é a única porta que leva o homem para o céu. E quando o homem está em Cristo, as portas do inferno não prevalecem, porque ele não está mais agora sendo conduzido para o inferno, porque ele agora está sendo conduzido para o céu, para a vida com Deus, porque ele entrou na porta que leva para o céu, e essa porta é Jesus. É interessante, irmão, que Jesus diz aqui no versículo 18 de Mateus capítulo 16,
Jesus vai dizer, sobre esta pedra edificarei a minha igreja. A pedra é Cristo. A igreja dele são pessoas, não é ministério de homem nenhum. Ele diz, e as portas do inferno são os meios que o diabo tem levado o povo a se desviar da salvação. É doutrina de demônio, evangelho anátema, movimentos vãs, é engano em nome de Deus, é falso profeta, falsos pastores, é o povo abrindo igreja dizendo, aqui é o lugar para você encontrar Deus, aqui é a casa de Deus, você só é salvo aqui, dentro do recinto, dentro dos locais, o povo perdido do caminho, da porta, do meio de salvação que é Cristo. Quem está em Jesus, as portas do inferno não prevalecem. As portas do inferno vai prevalecer sobre todo o religioso, sobre toda a vida religiosa, sobre todos aqueles que vivem nos conceitos da sua religião. Mas aquele que é a igreja de Cristo, que está em Cristo, na rocha, na palavra, firmado, perseverando, andando, guardando e praticando, devotando sua vida, não é a religião, não é uma vida de usos e costumes, não é uma vida de devoção, de consagração a nenhum sistema religioso, a nenhuma formalidade. Aqueles que estão vivendo sua vida de regra de fé e prática, pela palavra de Deus, guardando o senhorio de Cristo e sendo fiel a Ele, são esses que vão prevalecer, porque a igreja de Deus é quem está em Cristo, não é quem está em ministério. Nenhum que diz que é igreja. É quem está em Cristo para ser membro que forma a igreja. Então, meus amados irmãos, você que está me assistindo agora aqui no Face, ao vivo, eu convido você também no meu canal no YouTube, lá no Kawai, em outros meios de comunicação que eu tenho levado o ensino, a instrução da palavra de Deus, a informação que é a luz de Deus que vai iluminar o teu entendimento. Você pode encontrar vários assuntos, vários temas, levando sempre, abordando sempre questões doutrinárias, princípios. Não é trabalhando debate de pessoas, não é trazendo nenhum confronto pessoal com pessoas. Eu trabalho questões doutrinárias. Eu sou um pregador do Evangelho e eu faço o bom combate da fé para levar a verdade diante daqueles que estão deturpando a verdade, que estão falsificando a palavra, que estão privando do povo o conhecimento da verdade. Esse é o meu trabalho, expor a palavra de Deus, que dá luz e entendimento aos simples, levar o Evangelho de Cristo para libertar aqueles que estão presos na mentira, porque o Evangelho de Cristo é o poder de Deus para salvar todo aquele que crê nele. Se você nesse momento recebeu essa instrução, medite no que você ouviu, reflita, analise, seja prudente, porque muitos estão caminhando para a perdição e pensando que estão indo para a salvação. Muitos estão indo para a vergonha e o desprezo eterno quando findarem o labor desta vida. E estão pensando que vão para o bom lugar lá no céu quando sair daqui. O bom lugar lá no céu existe. O céu é realidade. O céu é o lugar de vida com Deus. Para lá só vai todo aquele que se converter a Cristo. Não é quem é de igreja nem de religião nenhuma. É todo aquele que crê em Jesus Cristo será salvo. Mas quem não crê será condenado. Que Deus abençoe. E que você se converta a Cristo enquanto ainda pode. Saia do meio desses caminhos malditos. Saia do meio dessas mentiras que vive o povo em nome de Deus. Se converta a Cristo. Seja discípulo de Cristo e guarde a palavra dele. Foi o que Jesus disse lá em João 8:31. Se vocês guardarem a minha palavra, serão verdadeiramente meus discípulos. Jesus vai dizer que bem-aventurado o homem que ouve e pratica a sua palavra. E nesse momento, você ouviu a palavra de Deus. Creia e passe a praticar uma vida de regra de fé e prática pela palavra, para que você seja bem-aventurado. Muitos estão vivendo a sua vida de devoção, consagração, as suas instituições religiosas, nos seus trabalhos, nos seus compromissos religiosos, nas suas tarefas, nos seus sacrifícios, nas suas devoções, nas suas penitências, nos seus flagelos, nas suas vidas de oração, de culto, de ritual religioso, cerimônias, tudo isso é vã. A vida com Deus é na palavra. A vida para Deus é em Cristo, guardando e praticando a palavra de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, estando firme na doutrina de Cristo para não se desviar da fé e não perecer com muitos que vão estar perecendo porque não recebem o amor da verdade para se salvarem. Preferem continuar na sua vida formal,
dentro da religião onde foram ensinados e formados, vivendo a formalidade religiosa, a tradição religiosa. Mesmo depois de conhecer a verdade, eles preferem continuar na mentira, porque eles não estão dispostos a mudar. A verdade convida o homem a sair das trevas e vir para a luz. A verdade convida o homem a sair da mentira e vir para a verdade. A verdade convida o homem a deixar de ser manipulado por Satanás e vir servir a Deus, para que tenha a vitória. Quando deste mundo partir, só vai prevalecer a igreja de Cristo. Essa igreja que é quem vai prevalecer, que não é nenhum ministério, instituição de homem algum. A igreja de Cristo é todo aquele que nele crê, se converte a ele e persevera na doutrina dele. Esse é o membro que forma a igreja de Cristo, que as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Amém? Por isso que eu fico em paz, estou tranquilo, porque eu sei quem tenho crido, sei aonde estou firmado, sei quem me guarda, sei quem me dá o meu galardão, e sei que a promessa e a esperança que eu tenho não é de homem, não é de igreja, não é de religião. Eu creio que ele é poderoso para cumprir o que ele prometeu. Eu estou guardado na promessa de Cristo. Ele é a minha esperança. É nele que eu espero, não é em coisa alguma. Jesus é o autor e consumador da minha fé. É o alvo, da onde eu não tiro os olhos. Jesus é o meu guia, é o meu mestre, é o meu guru, é o meu pastor, é o meu pai espiritual. Não é nenhum líder. Jesus é o Senhor da minha vida, a quem eu digo, como disse Paulo, busco viver. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Vivo para louvar a Jesus e estar na vontade dele, sabendo que no final, com a minha perseverança, como Jesus disse, aquele que perseverar até o fim, perseverar em quê? Guardar a palavra dele e não negar o nome dele, para que essa porta não se feche para nós. Porque muitos já saíram da porta do céu e voltaram para a porta do inferno, porque mudaram de direção, apostatando da fé, seguindo doutrina de demônios. Porém, cuida de ti e da doutrina de Cristo, porque fazendo isso, te salvarás. Que Deus continue abençoando todos vocês. E reflitam, medite, analise com cuidado, com humildade e com carinho, essa instrução que você recebeu agora do seu amigo e irmão, Wellington Ramos. Evangelista Wellington Ramos, o meu compromisso é esse: ministrar a verdade que liberta, nada além da verdade.